Devocional Raízes de Esperança, número 44. Pecado, por Reginaldo Crescêncio. Texto base, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é a grande tragédia da história humana. Desde o Jardim do Éden, o pecado tem sido a raiz de toda dor, sofrimento e morte que marcam nossa existência. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, nos oferece uma das declarações mais diretas e impactantes sobre o pecado, que o salário do pecado é a morte. Esta verdade é tão essencial quanto aterradora. O pecado, em sua essência, é uma rebelião contra Deus, uma violação da sua santa lei, que inevitavelmente conduz à morte espiritual e, se não houver arrependimento, à morte eterna. John Owen, um dos maiores teólogos puritanos, escreveu com seriedade sobre o pecado, alertando: se você não está matando o pecado estará matando você. Owen compreendia que o pecado não pode ser tratado com indiferença ou com complacência. Ele é um inimigo mortal e qualquer concessão ou tolerância ao pecado abre caminho para a destruição da alma. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há exceção. O pecado contamina todos os aspectos da nossa vida, separando-nos de Deus, corrompendo nossa natureza e trazendo consequências devastadoras. John Piper, um renomado pastor e teólogo contemporâneo, destaca que o pecado é aquilo que fazemos quando nosso coração não está satisfeito com Deus. Piper enfatiza que o pecado é um sintoma de uma insatisfação profunda em nosso relacionamento com Deus, levando-nos a buscar prazeres e seguranças fora dele. O pecado não apenas nos separa de Deus, mas também nos cega para a gravidade de nossa condição. Charles Spurgeon descrevia o pecado como um veneno doce que ao final revela ser amargo e mortal. O engano do pecado é que ele promete prazer e satisfação, mas entrega morte e destruição. É por isso que o chamado ao arrependimento é tão urgente. Arrependimento significa virar-se completamente do pecado e caminhar em direção a Deus, buscando a sua misericórdia e graça. Entretanto, a boa notícia do Evangelho é que Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou à mercê do pecado. Embora o salário do pecado seja a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Este é o cerne da esperança cristã, a redenção que nos é oferecida em Cristo. Ele tomou sobre si a penalidade do pecado, morrendo em nosso lugar, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e libertos do poder do pecado. Para viver em vitória sobre o pecado, aqui estão algumas práticas essenciais para o cristão. Número 1. Reconheça a gravidade do pecado. Nunca subestime o impacto destrutivo do pecado em sua vida. Peça a Deus para lhe dar uma compreensão profunda de sua santidade e da seriedade do pecado. 2. Confesse e arrependa-se. Mantenha um coração sensível ao Espírito Santo, confessando prontamente seus pecados e arrependendo-se diante de Deus. A confissão nos traz a cura e restaura nossa comunhão com Deus. 3. Busque a santidade. Comprometa-se a viver de acordo com os padrões de Deus, evitando tudo que possa levá-lo ao pecado. Submeta-se à palavra de Deus, permitindo que ela transforme sua mente e seu coração.
Utilize as armas espirituais, é o ponto 4. Ore fervorosamente e estude a Bíblia regularmente. A oração nos mantém conectados a Deus e nos fortalece contra as tentações, enquanto a palavra de Deus é a espada do Espírito que nos ajuda a resistir ao pecado. 5. Viva na comunidade cristã. Envolva-se em uma igreja local, onde você possa receber apoio, encorajamento e responsabilização. A comunhão com outros crentes é vital para nos manter firmes na fé e longe do pecado. 6. Abrace a graça de Deus. Lembre-se constantemente de que não somos chamados a lutar contra o pecado sozinhos. A graça de Deus é suficiente e o poder do Espírito Santo está disponível para nos capacitar a viver uma vida vitoriosa. O pecado é uma realidade terrível, mas o poder de Deus é infinitamente maior. Que possamos, à semelhança dos reformadores que nos precederam, viver uma vida de constante vigilância e arrependimento, confiando na suficiência de Cristo para nos libertar do pecado e nos guiar em santidade. Que o pecado perca seu poder em nossas vidas e que a justiça de Cristo brilhe cada vez mais em nós, para a glória de Deus. Amém.